Olá, mesmo que você não se interesse muito por profecias, mesmo que não seja um assunto sobre o qual você se debruce, com certeza já ouviu falar do Anticristo e talvez já tenha lido profecias da Bíblia que tratam especificamente do Anticristo. No Novo Testamento, além das profecias contidas no Evangelho em si, nos 4 evangelhos, e também no Apocalipse, obviamente, também em outros trechos do Novo Testamento, o Anticristo é citado, e é uma passagem que sempre me intrigou. Estou falando aqui de uma passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Estou aqui com a minha Bíblia de Jerusalém, é a tradução que eu gosto mais. Para quem não sabe, Bíblia de Jerusalém foi uma tradução executada em fins dos anos 70, recebeu o imprimatur do Papa João Paulo II em 1980. Essa Bíblia é o resultado de um longo trabalho de grandes especialistas, tanto católicos quanto protestantes. E é uma tradução que veio direto dos exemplares mais antigos que se tem, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito basicamente em hebraico, o Novo Testamento foi escrito muito tempo depois, basicamente em grego. E a maioria das Bíblias que nós temos são traduções da Vulgata Latina, ou seja, alguns séculos depois da morte de Jesus, houve uma tradução da Bíblia para o latim, para, obviamente, o Império Romano. E as primeiras traduções para outras línguas, cerca de 1200 anos depois, foram feitas a partir dessa tradução latina. Então, as traduções que muitas igrejas usam até hoje para inglês, para alemão, para português, são traduções de segunda mão. Essa é uma tradução de primeira mão. Mas vamos lá ao que interessa. A passagem em 2 Tessalonicenses, como eu disse, é essa. Trata de um obstáculo que impede a manifestação pública do Anticristo. Então vamos lá. Agora também sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Aqui estamos tratando do Anticristo. Pois o mistério da impiedade já está agindo. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Repare que no versículo 6 é algo que o retém. No versículo 7 é alguém que o retém. A grande dúvida é: o que ou quem retém o surgimento público do Anticristo? Na própria Bíblia de Jerusalém, aqui nas notas de rodapé, há um texto interessante que eu vou ler para vocês sobre esses 2 versículos. Paulo atribui o atraso da vinda a uma causa que para nós permanece misteriosa. É alguma coisa, como diz o versículo 6, ou alguém, pelo versículo 7, que retém uma força ou uma pessoa que impede a manifestação do anticristo, a qual deve preceder a vinda de Jesus, a segunda vinda, a parúzia. A alusão devia ser compreensível aos destinatários da carta. Para nós, no entanto, é um enigma, apesar das numerosas explicações propostas. É disso que eu quero falar. Eu não creio que na época soubessem do que se tratava, porque as condições não existiam. Algo que eu percebi há algum tempo, através de pesquisas científicas para o apoio ao estudo das profecias. Eu cheguei à conclusão de que, excetuando-se as últimas coisas do fim, a vinda de Jesus, o retorno, o juízo final, a ascensão da humanidade para outro nível de existência, como queiram, tudo o que precede a esses eventos sobrenaturais, sobre os quais nós não temos muito como saber do que se trata, todo o resto, na minha opinião, é de origem sociopolítico, econômica e astrofísica.
com consequências geofísicas. Então nós temos que interpretar dessa maneira. O que é o anticristo? O anticristo, ele vai ser um grande líder que vai ter um poder sobre as pessoas, tanto militar quanto espiritual. Ele vai agir na materialidade, é um ser encarnado. Então, eu prefiro pensar que esse impedimento é algo do nosso mundo, não é algo espiritual que age em outro plano para impedir que ele comece a atuar publicamente. Considerando outras fontes proféticas, para mim a Bíblia está acima de todas, obviamente, mas tudo indica que nesse tempo do fim, na época da ação do anticristo, nós teremos uma terceira guerra mundial. Resumindo muito, o que os estudiosos, ou muitos estudiosos de profecias, entendem é que nesse tempo haverá a China atacando não só outros lugares do planeta, mas principalmente invadindo países vizinhos na Ásia. E o anticristo, com um grande exército, atacando Israel, dominando o Oriente Médio e, segundo algumas interpretações de Nostradamus, invadindo pelo menos o sul da Europa. Ora, como é possível que a China invada a Rússia ou o Cazaquistão sem que a Rússia, uma potência nuclear, reaja? Como é possível que as forças do anticristo invadam a Europa sem que França, Inglaterra, Estados Unidos, todas as potências nucleares reajam? Também é bastante provável que haja uma aliança entre o anticristo e os chineses. E essa aliança será traída num dado momento. Meu grande amigo Fábio Santos trata disso em seu blog Mídia e Profecia. O que eu acredito que vai acontecer é algo relacionado ao capítulo 8 do Apocalipse. Como eu já falei em outro vídeo aqui, entre o versículo 8 e o versículo 12 do capítulo 8 do Apocalipse, Apocalipse 8:8 até 8:12, claramente são previstos impactos de objetos na crosta terrestre. Pelo menos dois. Pelo menos um no mar, pelo menos um em terra. O objeto que atinge o oceano é chamado de uma grande montanha incandescente que desce dos céus. Eu não consigo imaginar uma descrição melhor do que essa para um asteroide impactando o oceano. E outro objeto é chamado de absinto, uma estrela, que atinge um continente. Essa questão dos impactos é extremamente importante e será objeto de outro vídeo. Mas o que acontecerá se realmente houver impacto de objetos? A ordem natural das coisas fica revertida. As profecias indicam que haverá, provavelmente, o impacto de cometa ou de asteroide, fragmentado em 4 ou 5 grandes pedaços, pelo menos, que deverão impactar principalmente o hemisfério norte, principalmente entre Estados Unidos, Atlântico Norte e Europa Ocidental. O objetivo desse vídeo é esse: lançar a hipótese de que o obstáculo ao surgimento do anticristo são os Estados Unidos. A questão é que o anticristo agirá no Oriente Médio, o anticristo fará uma grande guerra contra Israel. Como isso é possível acontecer sem que os Estados Unidos impeçam? A não ser que os Estados Unidos estejam fora de sua capacidade de polícia do mundo. O mesmo motivo pelo qual os russos não estariam em condições de se defender. O mesmo motivo pelo qual os europeus ocidentais não teriam como, por exemplo, impedir uma invasão da Itália ou da Grécia pelos árabes, ou pelos povos liderados pelo anticristo, como queira. Então, essa é a minha hipótese de interpretação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Resumindo, esse cenário sociopolítico descrito no Apocalipse e nas profecias ainda não existe.
por mais poderosos que sejam os chineses, eles não têm a menor condição de enfrentar os Estados Unidos numa guerra. Isso é impossível. Os Estados Unidos precisam deixar de ser o obstáculo para que surja a oportunidade de uma guerra expansionista da China e de uma guerra do anticristo na região do Oriente Médio. E como os Estados Unidos deixam de ser o obstáculo? Através de uma terrível catástrofe, um cataclismo, o impacto de cometa ou de asteroide, previsto no Apocalipse. Com esses impactos, as regiões provavelmente mais atingidas serão a costa leste dos Estados Unidos e a Europa Ocidental, Inglaterra, França, Espanha. Então, mesmo que os Estados Unidos sobrevivam a um cataclismo dessa magnitude, com, por exemplo, a destruição de Nova York e de Washington, mesmo que eles sobrevivam como país, eles não terão condições de enviar tropas para policiar o mundo, para defender a Europa de uma invasão, muito menos de impedir a ação da China na Ásia ou até em outras regiões do planeta. O profeta argentino Parravicini previu que a China vai invadir inclusive a Patagônia e previu também que serão 4 ou 5 os grandes fragmentos do cometa ou asteroide que vai atingir o planeta. Em resumo, a hipótese é essa. Com o cataclismo, os Estados Unidos e a Europa Ocidental perdem as condições de intervir no resto do mundo. Talvez isso também tenha a ver com essa inexplicável falta de reação da Rússia quanto a uma invasão da China. Então, com a retirada do obstáculo ao seu domínio sobre o Oriente Médio, o anticristo fica livre para começar a sua grande guerra. Vamos ficar atentos, vamos acompanhar os acontecimentos. É sempre bom ter em mente que as profecias não são datadas, não se pode dizer que isso vai acontecer no ano tal ou coisa parecida, mas elas foram dadas justamente para que a gente consiga, com uma certa antecedência, perceber as aproximações desses eventos e tomar alguma atitude. Nós não temos que ficar apavorados, as profecias não foram dadas para pôr medo nas pessoas, e sim para que elas identifiquem a proximidade desse período em que estaremos muito próximos, tanto do cataclismo quanto do retorno de Jesus, com a ação do anticristo aí no meio. Era isso, até o próximo vídeo.